Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Eu sou Juliana Nunes, sou mentora de mulheres empreendedoras. Esse é o meu podcast, eu tô aqui já com um propósito há algum tempo de despertar outras mulheres, de falar um pouquinho sobre histórias, né? Histórias que conectam, que motivam, que incentivam, que despertam outras mulheres, histórias reais, assim como a convidada que tá aqui hoje e daqui a pouco vai começar a falar um pouquinho sobre a história dela. Mas antes de nós iniciarmos essa conversa, eu quero te convidar a ir lá no Instagram e começar a acompanhar o podcast. Agora a gente tem uma página oficial que se chama Podcast Papo de Sucesso. Então eu te convido para ir lá no Insta, começar a acompanhar e ver todos os movimentos que a gente faz ali dentro dessa nova página para vocês. E eu queria falar um pouquinho também sobre o meu livro, para quem ainda não conhece. Eu sou coautora de um livro que se chama O Poder das Conexões. Você só precisa olhar para a sua história. Esse é o propósito, ele conecta totalmente com o que eu faço aqui, né? Eu acredito muito que as nossas histórias, elas são o que a gente tem de mais valioso. E por isso que eu chamo mulheres aqui, né? Para contar um pouco da trajetória, da história. E esse é um livro que eu conto também um pouquinho da minha história. E tem outros autores, colegas, dentro da mentoria do Joel, que eu conheci, inclusive o prefácio é do Joel J, que estão aqui também contando as suas histórias. Então, se tu tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, em ter o teu livro, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, a gente vai conversar mais de perto, porque ele está disponível caso você tenha interesse de ter essas histórias junto contigo também. E aí eu quero olhar hoje aqui para minha convidada, né? Eu estou aqui com a Ju Cabral. Ela vai falar um pouquinho hoje sobre a história dela, mas eu quero começar fazendo uma breve apresentação. Eu acredito que a Ju, ela vinha me namorando já fazia um tempo. A gente já conversava há um tempo, né? Nós fazemos parte de um clube de mulheres aqui da nossa região. E eu lembro, Ju, que há um tempo atrás tu me chamou para saber como é que era a minha mentoria, como que funcionava. E em alguns momentos eu lembro que tu já ouviu palestras minhas e tu falou, nossa, é desconfortável te ouvir. Podcast, ela é uma pessoa que está sempre acompanhando, né? Eu acredito que a maioria dos episódios que estão aqui, né? A Ju já passou, já maratonou, já ouviu. E hoje ela está aqui não só como uma convidada, mas como minha mentorada. Ela entendeu, acredito, né? O momento dela e é tudo... Tem o seu momento, tudo tem o seu propósito e a gente está num processo de mentoria lindo, incrível. Eu vejo Deus o tempo todo no nosso meio, eu vejo a transformação acontecendo. Então, antes de falar quem é você, né, eu quero deixar aqui essa apresentação com muito carinho, dizer que eu sei o quanto você tem potencial, o quanto você é talentosa, o quanto você tem aí dentro de você para transbordar na vida de outras mulheres e por isso que eu te trouxe aqui hoje. Amém. Ela é empresária, gente, ela é a proprietária do Cantinho da Fama, da Jubilube, trabalha com brinquedos, né? Pedagoga, né? Tá ali, tá no sangue, tá no DNA. E hoje ela fala para mulheres. Hoje o propósito dela, né? Ela também é pastora. E o propósito dela é falar para mulheres. Então, fala um pouquinho mais, Ju. Quem é você, né? Porque essa é a minha ótica, a minha visão. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre quem você é. Ju, é uma alegria estar aqui, muito, muito grande mesmo. Eu idealizei esse momento por muito tempo e hoje é uma realização estar aqui. Mas eu falo que eu tomei algumas decisões na minha vida e uma das mais assertivas foi fazer a mentoria. Eu fiz o Mulheres de Sucesso há um tempo atrás, em grupo. Enfim, sempre falei que é desconfortável porque tem alguns direcionamentos que você dava ali, né? Tiveram alguns que realmente mexe conosco, né? Nos faz olhar e saber que nós precisamos fazer algo para mudar. Então, quando eu decidi fazer a mentoria individual agora, eu acredito que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque dá para ver o antes e o depois, né? Quem é a Juliana? Já dá para ver. Foram 3 sessões, gente, até aqui. 3. Exatamente. A gente tá indo pra 4ª. Exatamente. Então, eu consigo ver o caminhar, sabe? De tu ter um direcionamento, a diferença que faz quando tens um direcionamento, sabe? Quem sou eu? Eu tenho 37 anos, sou casada, tenho uma filha linda de 2 anos e meio.
Sou muito feliz, né? Sou uma pessoa que trabalha bastante e aí a mentoria veio realmente para me dar uma direção de tudo que eu tenho para fazer, como tu falou. Tem o Cantinho da Fama, que é uma empresa de entretenimento, né? É um bar de karaokê, enfim, então atende esse público. Tenho a empresa de brinquedos, que é um outro público, então realmente eu tenho que me desdobrar, né, para conseguir rodar todos os pratos de mãe e esposa, ter as empresas. Mas esse ano eu me reencontrei, né, eu já sou pastora há muitos anos, né, fui dirigente de igreja há muitos anos, e esse ano eu me reencontrei no propósito principal da minha vida, assim. Todo mundo fala de propósito, e é muito engraçado que é aquele anseio de saber, eu preciso descobrir o meu propósito na Terra e ele tem que ser brilhante, ele tem que encantar todo mundo. Não, eu precisava entender para que eu nasci. Exato. E me sentir realizada no que eu estava fazendo. Porque não é só a questão de você ter empresas e você ter dinheiro e pronto, as coisas estão no lugar, mas e aí? O quanto isso tá te fazendo uma mulher realizada? E eu precisava encontrar isso dentro de mim, né? Então... As pessoas buscam muito isso e eu acho que de certa forma todo mundo fala, né? O propósito eu preciso achar, eu preciso encontrar. E tu falou uma coisa que é o que eu trabalho, né, Ju? E tu veio muito com essa demanda, assim, de a gente olhar. Qual é a tua essência? Quem é a Ju? Na essência, né? O que tu faz que tu poderia ficar o resto da tua vida fazendo e que, consequentemente, as pessoas vão olhar para ti, elas vão se transformar através de ti e você vai também fazer dinheiro a partir desse lugar, né? Então, a gente vai buscando esse encaixe, vai entendendo, mas eu acho que o mais importante, eu também tinha essa mesma dor, esse mesmo desafio, qual é o meu propósito? Eu acho que o ponto principal é a gente sabe quando a gente está funcionando num lugar que não é nosso. Esse desconforto, né? Essa coisa que dentro da gente, assim, vai parece que doendo cada vez mais, né? Vai deixando o momento e as situações desconfortáveis. A gente sabe. Quando tu tá no lugar certo, você não tem dúvida. Você tem dúvida hoje do que tu tá fazendo da transformação? Não. Você não tem. Não. Porque você entendeu qual é o seu lugar. E foi isso que a gente foi buscar, né? Os primeiros dias ali de mentoria, o primeiro encontro, para mim ficou muito claro. Eu falo, né? E eu brinco com as minhas mentoradas, eu falei pra Ju, eu vejo. Para mim é muito claro quando a pessoa ela não tá no seu lugar e quando ela tá no seu lugar. E aí a gente tá trabalhando hoje para isso. E hoje, cara, a Ju, eu tenho certeza, assim, ela vai tocar o coração de muitas mulheres, porque hoje ela tá aqui no lugar dela. Hoje a Ju tá aqui, né, Ju, a convite para tocar outras mulheres e falar. E mostrar um pouco do teu propósito. Então eu quero que tu comece me falando, porque a gente vai falar um pouquinho, não só da empresária, porque isso é importante, a gente fala aqui com empreendedoras, né, na maior parte do tempo, mas sobre como que faz pra gente se conectar com a gente mesma, na nossa essência, mas principalmente através da espiritualidade. Porque é isso que eu quero escutar de ti. Assim. Deixa eu contar uma experiência que eu tive, porque posso falar da carta? Certeza. Hoje pela manhã aconteceram vários episódios, né? E eu acredito que Deus ele é tão perfeito que Ele nos dá oportunidades, experiências para que a gente compartilhe mesmo e cresça com elas, né? Quando eu tirei essa carta aqui de aceitação, fala de aceitação que tu és meu filho amado e de ti me agrado, né? Hoje quando fui preparar meu café da manhã, né? Minha filha foi para a escola, o marido saiu e eu fiquei em casa para vir para cá. Quando eu fui preparar, eu fui fazer o suco verde, aí eu fui colocar na taça, peguei uma taça do merecimento com o meu nome, falei, deixa eu gravar isso que isso tá lindo. Uhum. E eu fui gravar e o negócio espirrou todo para fora, tanto que eu postei e ainda coloquei assim, chuva de suco verde, porque foi um negócio. E aí na hora eu falei assim, eu sou muito atrapalhada. Nossa, como eu tô atrapalhada. E aí eu fui pegar lá o meu pão, o patê, e quando eu fui abrir, espirrou. Eu falei, nossa, eu tô muito atrapalhada hoje. Aí na hora eu parei e falei, ai, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não estou atrapalhada. Sim. Porque é o que eu aceito pra mim. Sim. E às vezes a gente tá contando essa história pra nós de que eu sou assim desde que eu nasci, mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa, eu sempre contei pra mim, Juliana,
Juliana Cabral, sempre contei pra mim que eu era uma pessoa muito dura. Eu sou assim, a minha criação foi assim e eu não tenho como eu ser diferente. Eu sou brava, eu sou muito rigorosa, eu sou exigente, eu sou assim. E isso amenizava, passava a mão na minha cabeça nos momentos em que eu surtava e que eu brigava e que eu me descontrolava e eu pensava, mas eu sou assim mesmo. Era muleta. E aí, exatamente. E aí aquilo fazia com que eu continuasse sendo aquela pessoa, mas eu gostava de ser aquela pessoa. Eu queria ser aquela pessoa. Então eu tive que me encontrar e ter um encontro direto com Deus e falar assim, Senhor, quem o Senhor me criou para ser? Perfeito. Porque isso não é o que a tua palavra diz. E eu não tenho orgulho de ser essa pessoa. Eu não tenho orgulho de me descontrolar ou de ficar brava ou de ser rigorosa e exigente. Eu estou me protegendo, falando que eu sempre fui assim, mas eu não tenho orgulho. Então, quem eu quero ser? Eu posso contar e às vezes a pessoa que está ouvindo a gente está ali na sua casa, está pensando assim, você acorda e você fala assim, ai, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu quero ficar no meu canto, ai, hoje eu estou muito irritada. Ai, olha, e sabe aquela coisa de que vai atraindo? É assim, eu tô atrasada e aí tem trânsito. Nossa, logo hoje que eu saí atrasada tem trânsito. Sim. Você falou que hoje você tá irritada. O que você vai trazer para você? Não tem como vir coisas que vão te levar, te alegrar, porque você já declarou, eu estou irritada. Então, tudo que vier para você vai vir para alimentar a tua irritação. Então, o quanto eu aceito e eu dou continuidade quem eu sou. E aí, naquele momento, no meu café da manhã, eu parei e falei, não, eu não sou atrapalhada. Eu não estou, meu dia não vai ser assim. E aí você tem consciência, é o poder da tua palavra. Quem que Deus, a Bíblia fala que assim como eu me enxergo na minha alma, assim eu sou. Então não importa se toda a minha trajetória eu fui de um jeito. A partir de hoje eu decido que eu não serei mais. Por quê? Porque assim como eu me enxergo na minha alma, assim eu sou. Então, a partir de hoje, eu sou uma mulher bem resolvida, eu sou uma mulher equilibrada, eu sou uma mulher amorosa, eu sou uma mulher... É o que eu decido ser e eu vou me enxergar. E se meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser luz. A palavra de Deus fala isso. Então, se eu olhar com aquilo e dizer, isso eu aceito. Eu sou filha amada do Senhor, eu aceito o que eu quero para esse dia. Eu não quero ter um dia atrapalhado. Eu vou lá no podcast, eu vou fazer tudo errado, eu vou sair de lá descontente, e aí o meu dia, como que vai ser? Não, eu não aceito isso para mim. Eu declaro que o meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser próspero, que eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, que eu vou ser equilibrada, que eu vou ser bem-sucedida. É a palavra que eu profetizar. E assim como eu me enxergo, assim eu vou ser. Perfeita, Ju. É muito louco, eu já tô me arrepiando. Tá? E eu falo muito sobre a gente profetizar as coisas na nossa vida, o quanto a palavra ela é poderosa, né? A gente trabalha dentro da própria mentoria, do coaching, das formações, enfim, o poder que existe na afirmação. E quando tu traz isso e tu fala sobre, né, e a gente começa a olhar para nossa vida, quantas coisas a gente vem afirmando, quantas muletas a gente vem carregando e acreditando e aceitando, como tu mesma falou, que aquilo ali é a nossa verdade. Quantas vezes, e aí agora eu trago a minha reflexão como aluna, né? Porque eu sento aqui e eu já tô aprendendo contigo, natural, né? Todas as mulheres que sentam aqui, a gente vai virando chavezinha aqui também. Mas quantas vezes a gente sai, por exemplo, num dia e começa tudo já... Eu tava vindo aqui, eu falei pra eles nos bastidores antes de chegar aqui. Nossa, eu vim de Uber hoje, tava as janelas todas abertas. E aí, assim, eu já vim com a consciência de que... peraí, por que eu tô vindo de Uber? Porque eu não vou deixar a janela aberta que vai estragar o meu cabelo, que vai desalinhar o que eu arrumei, atrapalhar o meu dia, porque da mesma forma, eu estou indo para um podcast, eu estou indo gravar algo que é importante, que eu acredito que é o meu propósito, que tem bênçãos aqui acontecendo, né? Tem mulheres que esperam pelos episódios, porque sabem que dali vai sair algo precioso, que vai transformar, que vai tocar a vida delas. E eu poderia. Eu até comentei assim, nossa, eu pedi pro Uber abrir e fechar aqui, ele não fechou um lado, mas não fechou o outro.
E ainda bem que eu trouxe a ferramenta pra ajeitar o cabelo e tá tudo certo. Porque eu poderia acabar com o meu dia ali. Eu poderia. Assim como tu poderia acabar com o teu dia por ser atrapalhada num café da manhã. Por aceitar isso na tua vida. E aí quando tu fala de... o que tu, assim como você enxerga a sua alma é total consciência, né, Ju? Olha Exatamente. o que tá ali, assim como você enxerga. Como que tu enxerga a sua vida? Olha o ponto de reflexão. E são coisas tão simples, Ju, do nosso dia a dia. São coisas simples. Mas é que você é pastora, você conhece a Bíblia. Não, não é isso. Porque eu sou mulher, como quem está ouvindo, como você. Eu sou mãe, como muitas. Eu sou esposa, como muitas. A gente é ser humano, como Jesus também foi. Mas quando eu começo a olhar com outros olhos, porque eu posso olhar com os olhos do que está acontecendo. E aí eu começo realmente a aceitar e atrair, e atrair, e atrair, e dar continuidade naquela história. Infeliz, porque eu não quero ser assim. Insatisfeita, porque não está dando os frutos que eu quero dar, mas conformada. Sabe que a Bíblia ensina, em Romanos 12, que a gente tem que ser inconformada. É diferente de ser revoltada. Tem muita mulher que talvez, né, esteja, né, nos ouvindo, que pense assim, eu tô cansada dessa vida. Ai, não foi isso que eu nasci para viver, essa família, e tá revoltada. O Senhor nos ensina, não vos conformeis, seja inconformado. Isso não quer dizer que a gente não tem que ser grato. A gente tem que ter um coração grato. Tanto fala ali na tua parte sobre a gente honrar, né, a nossa história. Então, é exatamente isso. Eu honro, mas eu não me conformo. A revolta, você vai sair batendo cabeça, reclamando, murmurando e torna a tua casa mais pesada e torna o teu trabalho mais pesado e o teu dia mais difícil porque você está revoltada. O inconformismo é assim, ó, eu entendo, eu aceito, porque é a minha história, mas eu não quero que permaneça assim. Perfeito. Então, o que eu preciso fazer e como eu vou agir e o que precisa acontecer para que a minha história seja diferente? Eu não aceito continuar vivendo assim. Eu respeito a minha história, eu aceito o que eu vivi, mas eu não quero continuar. Eu honro, eu entendo que aquilo teve um aprendizado. Eu entendo que aquilo ali me trouxe, talvez, caminhos que eu não iria percorrer se eu não tivesse passado por aquilo, mas eu não quero essa vida pra mim. Exatamente. Até o fim. Exatamente. A história me fez crescer, me amadureceu, me trouxe até aqui, me gerou muitos ganhos, muito crescimento, mas eu decido que eu não quero continuar essa história. E eu não preciso continuar para que minha filha continue, para que a minha quarta geração, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos elas vão alcançar até a nossa quarta geração. Então assim, eu vou passar isso para minha filha e minha filha vai passar para o neto que vai passar. Por quê? Então eu não me conformo, eu não aceito e eu vou fazer algo que vai mudar isso. Então quando eu procurei, por exemplo, a tua mentoria, ou quando algumas decisões que eu tenho tomado, e muitas com seu direcionamento e muitas com outros direcionamentos, mas é baseado em quê? Eu aceito. Eu aceito até aqui, eu entendo, eu respeito, mas a partir de agora eu quero fazer diferente, então eu não aceito permanecer nessa situação, eu vou fazer diferente, como eu vou fazer? Então eu preciso de pessoas que talvez já trilharam esse caminho, que podem me ajudar a ir mais rápido, ou preciso de pessoas que vão me dar clareza, porque eu não consegui enxergar e essa pessoa vai me ajudar. Eu preciso fazer algo, eu não posso me conformar. Perfeito, Ju. Perfeito. Gente, eu já até anotei aqui, né? Os insights eu tô anotando aqui, porque hoje vai ser isso aqui contigo, não tenho dúvida. E até falando sobre essa questão do ser inconformada, Ju, em que momento que tu entendeu que a tua vida, eu não sei, né, se tu já nasceu desde criança cristã, se isso foi ao longo da tua jornada, se tu teve algum encontro com Deus que te permitiu, né, enxergar o que você não enxergava antes, mas em qual momento que isso aconteceu, assim, que tu teve a consciência e que tu teve ali, por exemplo, né, essa situação que tu acabou de falar, eu estou inconformada, não quero mais essa vida aqui, eu preciso de uma vida diferente, uma vida que eu vou caminhar ao lado de Deus e eu vou entregar, eu vou confiar, eu vou alimentar a minha fé. Qual foi o momento que isso aconteceu, assim, para que a gente entenda
e também se inspire, né? Bom, eu vou à igreja desde 5, 6 anos de idade, porque minha mãe e minha família sempre foi, né? Eu vim de uma criação muito simples e muito precária. Então, assim, honro, né? Sei que fizeram o melhor que podiam fazer, né? Sem meu pai. Meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim. Então, foi todo um caminho trilhado. E quando eu fiquei mais velha, enfim, eu tive toda a minha vida experiências com Deus. De ir na igreja, caminhar, mas aquela coisa, na adolescência você não quer muito. Aí não sabe depois, nem por que tá indo. aí depois a mãe fala pra ir, aquela coisa, né? Até que a gente entenda que nós precisamos dele, né? E quando eu ali, em torno de 23, 24 anos, eu já tinha uma carreira cristã. Então, eu já tinha me desenvolvido, eu já tinha feito teologia, eu já tinha aprendido a palavra, eu já ministrava na igreja. Então, eu fui construindo essa carreira. Eu assumi igreja e fiquei por muitos anos à frente de igreja. E eu realmente eu amava isso. Eu tinha experiências incríveis com Deus. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que caminharam comigo, de casamentos restaurados, de pessoas curadas com a minha oração. Assim, inúmeros testemunhos. Mas esses últimos tempos agora, em relação à minha vida num todo, vamos dizer, na plenitude. Porque ali eu trabalhava, mas não me realizava no trabalho, porque eu queria viver só para Deus, né, para a igreja, fazendo a obra de Deus. Então eu não estava feliz, porque eu tinha que trabalhar para me sustentar, mas eu fazia também a obra de Deus. E aí depois ficou o inverso. Eu deixei de fazer a obra de Deus porque eu queria trabalhar muito, porque eu tinha que ganhar dinheiro e eu tinha que fazer as empresas dar certo. Aí eu mergulhei, fiquei 3 anos ali trabalhando e deixando um pouco as coisas de Deus de lado. Não que eu deixei de ser serva de Deus no meu interior, na minha casa, nas minhas atitudes, mas eu não levava isso. E aí chegou num ponto em que eu vi que eu ainda estava vazia. Porque, de alguma forma, eu acredito que Deus me escolheu para isso. Então, se Ele me escolheu e eu não estou fazendo o que Ele realmente me chamou para fazer, de alguma forma eu vou sentir um vazio. E era um vazio que eu não entendia, porque eu tinha uma casa boa, uma família, o meu sonho da minha filha de mais de 10 anos que eu desejei ter, e tenho a minha filha. Sabe, assim, via as empresas e uma vida estável. E aí eu era funcionária pública, então eu também tinha estabilidade. E era um vazio que eu não sabia explicar. E aí foi quando ali eu tive um novo encontro com Deus. Eu fui num evento, num chá de mulheres. Foi uma convidada que estava ali e há muito tempo eu não tinha um toque. Inclusive eu estava com a Dani Rorato, que é uma amiga que eu amo muito, e eu desabei a chorar, e eu chorei muito naquele evento, e ela chorava comigo, porque eu acho que ela me apoiava até chorando, sabe? Foi muito engraçado. Incrível. E ali Deus me falou, eu te chamei, sabe? Eu te chamei. E você precisa, né, falar, você precisa colocar para fora. Algumas coisas particulares eu comentei contigo sobre essa necessidade, aquela vontade, e eu não conseguia. E aí voltar a falar. E aí foi quando eu me despertei, não, eu preciso. E aí eu comecei a célula em casa, né? Faz aí umas 5 semanas, nas quintas-feiras. Resgatou e está resgatando outras mulheres. E comecei a falar sobre os planos de Deus para você também que empreende. Então, eu empreendo, mas eu empreendo com Deus. Sim. E como? Fortalecida no Senhor, na palavra, baseada nas instruções. Porque tudo que a gente ouve hoje está lá na Bíblia. A gente falou sobre isso, né, Jo? Eu sou uma pessoa que tem um hábito da leitura, assim, tenho vários livros na estante. E eu comentei com a Ju numa sessão que a gente tava, né? E até foi uma das coisas que eu falei, o quanto você precisa falar sobre a palavra, o quanto as mulheres que empreendem, elas precisam da palavra. A gente precisa de algo para se fortalecer. Porque em vários momentos, e agora eu vou falar um pouquinho de mim, em vários momentos eu pensei em desistir. Em vários momentos eu pensei, nossa, o fardo tá pesado. Não tá legal, o financeiro preocupa, o e se vem incomoda, vem aquela dúvida, o será que vai dar certo, porque é uma construção. Acho que o empreender, assim, principalmente pra gente que é mulher, que tem um negócio, no início é muito solitário, Ju.
É muito solitário, porque hoje o Pedro, ele tá comigo, enxergando, olhando junto comigo pra dentro do meu negócio, mas não era assim. E não era. E eu era assim, visionária. Vou fazer podcast. Como assim que você vai fazer podcast? Vou fazer palestra. Você não tem nem repertório, como que você vai fazer palestra? Sabe? Sim. E por mais que eu visualizasse, enxergasse, era eu. E talvez várias mulheres se sintam assim. Várias mulheres que estão nos ouvindo hoje, às vezes com aquele sonho de empreender, o sonho de dar certo. Eu faço o melhor brigadeiro e eu quero que ele chegue para muitas pessoas. Eu tenho uma loja e eu quero que a minha loja vista mulheres de sucesso. Talvez cada mulher tenha o seu sonho, visualiza isso, mas como que eu faço? Não é nem como que eu faço, é como que eu me mantenho firme na caminhada, entendendo que talvez aquele é o meu propósito sem deixar ele morrer. Porque, Ju, várias vezes, e eu lembro, até abrindo aqui, acho que eu nunca contei isso abertamente, a não ser para uma pessoa muito próxima, assim, de mim. Eu lembro um episódio, assim, que eu tava muito em dúvida. Muito, tipo, não sei, tá difícil esse caminho, não tô conseguindo, tá pesado. E eu lembro, assim, o meu desespero de me ajoelhar, chorar, pedir pra Deus, assim, me mostra, porque eu não tô conseguindo. E eu lembro que foi um dos momentos, assim, auge de indecisão, de dúvida, de dor, assim. E incrivelmente, assim, foi como se tivesse uma mágica acontecendo na minha vida. Aquele momento, ele foi essencial. Dali, as coisas começaram a clarear. Dali, algumas oportunidades começaram a... É como se Deus falasse assim, tá aqui. E durante muito tempo, em alguns desses momentos de dúvidas também, o que me salvou foram vocês. Um feedback onde a Ju fala assim, você me transformou, você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Esse podcast, já ouvi podcast, tá? De pessoas dando feedback. Esse podcast tá valendo mais que livros que eu já li. Pela história que está sendo compartilhada, pelo direcionamento, pelo insight que a pessoa teve. E aí eu tenho muita clareza disso. Se não for a minha fé, o acreditar, o saber que eu tenho uma promessa aqui. É isso que me move, Ju. Eu não tenho outra coisa que me mova. E eu falo isso, assim, eu não sou mãe ainda. Às vezes tem mulheres que sentam na minha frente e eu faço pelos meus filhos. Eu quero deixar um legado, uma história. Minha motivação é meu filho. E eu me movo, não tem outro motivo, a não ser por ter a clareza e a certeza de que Deus tem uma promessa para minha vida, um propósito, sabe? E aí, como que faz para chegar? Porque eu consegui chegar nesse lugar, assim, de entendimento, de consciência. E o meu processo hoje é alimentar isso. Mas como que faz, na tua visão de pastora, na tua visão, né, de uma mulher que durante muito tempo esteve dentro da igreja, restaurou muita gente em suas histórias, né? Ajudou a construir isso, a reconstruir muita coisa. Como que faz para a empreendedora entender, achar esse caminho e, mais do que isso, permanecer nele? Uau! Ju, ninguém começa correndo. A gente não começa correndo. Se alguém fala assim, eu vou começar a fazer atividade física, já põe a roupa e sai correndo, no outro dia você tá todo dolorido e você desanima, nem consegue ir. Não vai. É um processo. A gente começa numa caminhada mais lenta e vai caminhando mais rápido. Hoje eu vou dar uma corridinha, correu 5 quilômetros? Não, é um pouquinho, 300 metros, tá ali. É o famoso dê chance ao hábito. Exatamente. E você vai construindo uma relação com a atividade física, certo? Você vai fazendo que aos poucos o seu sedentarismo morra para que uma nova pessoa cheia de saúde nasça, certo? Perfeito. Não é de um dia para o outro. Não, a partir nem de hoje dá. eu sou... Não. Você desiste na primeira Exatamente. semana. A mesma coisa é a nossa vida com Deus. Eu não saio de um dia para o outro e falo assim, a partir de hoje eu sou santa, eu faço tudo e eu sou perfeita, o que sair da minha boca. Até porque a Bíblia fala, nós somos... Aquele que fala que não mente, já mentiu. Porque a gente vai ter o dia,
Vai ter esses momentos. Só que eu preciso começar aos poucos me relacionar com Deus, a ponto daquele meu velho homem ir morrendo e começar a nascer uma nova criatura. Ai, nossa, é tão difícil isso, entender e enxergar, né? Como que faz? Mas é um processo. Um dia você pode começar com a carta. Perfeito. E aí eu paro e eu penso, o que será que isso aqui quer dizer? E eu profetizo isso. E daqui a pouco eu paro um minutinho só, e nesse 1 minuto eu falo com Deus do meu jeitinho. E daqui a pouco eu descubro outros caminhos que me aproximam de Deus. Eu faço amizade com uma pessoa que gosta de falar de coisas boas. E aí eu vou me relacionando. E aí outro dia eu decido ler a Bíblia. Aí eu vou ler. É tão difícil, porque quando a gente começa, meu Deus, não entendi nada. Eu vou lá para Mateus, que conta os milagres, depois eu vou lá para Salmos. Vai pelo mais fácil. Na verdade, assim, é até uma dica para quem tá querendo construir, começar a intensificar esse relacionamento. Como que começa? Porque assim, o Velho Testamento, ele fala muito da história. E aí ele vai citar muito assim, genealogia, ele vai falar de coisas que talvez historicamente seja um pouco mais denso para você compreender, né? Então começa pelo Mateus, o Novo Testamento, que ele vai contar alguns milagres de Jesus, e aí você vai começar a olhar para o teu problema e falar assim, nossa, se aconteceu isso com essa pessoa... Meu Deus, né? Tava lá o paralítico, 38 anos esperando a água, ele conseguia entrar na água que se movia e a pessoa quando entrava era curado. Tava lá, e Jesus chegou do lado dele e falou, levanta, pega teu leito, anda. E ele foi curado. Nossa, eu não tenho, meu problema não é tão grande assim. Sim. Ele tem um caminho, o mesmo Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o que a palavra diz. Então ele tá aqui. Ele está aqui conosco. Esse mesmo Jesus que foi lá e curou aquele homem, ele está aqui dentro da minha casa, ele está aqui dentro do meu trabalho. Então, eu vou falar para ele, eu vou contar meu problema para ele. Sabe? É assim que a gente vai construindo. Até daqui a pouco você começar a entender mais. E é quando a gente começa uma faculdade, você começa a ler aquilo e fala, meu Deus, que texto é esse que esse professor mandou ler? E daqui a pouco você já está conseguindo ler mais e ler livros, porque você também desenvolveu. E a vida com Deus não é diferente. Você vai lendo, você vai se aprimorando, você conversa com uma pessoa que entende. Quanto mais você se relaciona, melhor você fica, mais forte você fica. Mas é importante, a mesma coisa que como a gente alimenta o nosso corpo, a gente tem que alimentar o nosso espírito. É muito difícil chegar o dia da luta e você ir lá e enfrentar ela com oração e com jejum e profetizar, se você não tem relacionamento nenhum com Deus. Sim. Então, se você não nutre esse relacionamento... É como um casal que precisa do diálogo, por exemplo, todos os dias. E aí você vai nutrindo. E aí, quanto mais perto... Mas deixa eu falar uma coisa para as mulheres. Se você... tá aí na situação que a Ju tá, em dúvida, se sentindo perdida, ou talvez eu não sei o que fazer, eu tô nesse problema no meu casamento, eu tô com esse problema com os meus filhos, eu tô nessa situação. Você tá numa situação que você não vê caminho, e aí pensa assim, eu tô querendo desistir. Sabe que Deus te criou para reinar, para governar. Ele fala que ele nos tirou do pó e nos colocou no meio de nobres, que é para que a gente viva reinando em todas as áreas da nossa vida. Então você para agora e fala assim, Senhor, o Senhor me criou para reinar. Eu não aceito viver desse jeito. Eu não aceito viver humilhada, envergonhada, enferma, com problemas desse. Eu não aceito, porque o Senhor me chamou para reinar. A palavra fala que ele quer nos colocar por cabeça e não por cauda. Não é para eu ficar prostrada e envergonhada diante de uma situação, mas é para que ela me coloque por cabeça, para que as pessoas olhem para mim e vejam um grande milagre que Deus fez na minha vida. Então, Ju, a gente precisa começar a olhar para a situação, não se conformar, como eu falei lá no começo, dizer assim, eu estou passando por isso, mas eu tenho um Deus que é o dono do ouro, da prata, o Deus que me chamou para ser herdeira e co-herdeira espiritualmente. O que isso quer dizer se ele é dono de tudo? Por que eu hoje não vou ser dona de tudo se eu sou herdeira dele? Perfeito. Então, espiritualmente, eu preciso entender, quebrar um pouco dessas crenças limitantes, de tudo que a gente tem contado pra gente, mas eu sou de uma família humilde. Ai, mas tem tantas frases
Eu não consigo lembrar nenhuma, graças a Deus, porque não faz parte do meu diálogo mais. Mas eu até estava no salão ontem e eu ouvi uma falando, pobre não tem... Alguma coisa assim... Pobre não tem escolha. Ou exemplo. não tem... acaba muito sorte, não tem sorte, não sei o quê. E pobre nunca tem sorte. Essas frasezinhas que graças a Deus a gente não tem hábito de falar, né? Mas que as pessoas vão falando e se conformando e vivendo naquele buraco. E eu não falo só financeiramente, às vezes você não tem mais humor. Você não consegue mais sorrir, a tua casa tá pesada e não tem mais alegria e você já acorda mal-humorada. E eu, por muito tempo, quando eu tava longe de Deus, eu acordava já de mau humor. Irritada. E eu falava assim, nem eu sabia por que eu estava passando por aquilo. Por quê? Porque você começa a se colocar num buraco e vai cavando, né? Emocionalmente, por você não consegue sair. Cada vez mais. Por quê? Porque se eu olhar com os olhos humanos, eu vou abrir mais o buraco, afundar mais, porque eu vou me consolar com a minha dor. A minha dor vai ser o que vai, o que vai continuar cavando. Agora, se eu começo a olhar com os olhos de filha, e a filha é herdeira e co-herdeira, eu começo a olhar e falar assim, eu tô aqui, mas eu não... Isso aqui não é pra mim. Isso não é o meu futuro, não é o meu destino. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu aceito mais. Entendeu? E eu começo a quebrar aquela sequência na minha vida e criar novos caminhos. É muito difícil, as pessoas muitas vezes continuam no mesmo caminho porque é difícil criar outros caminhos. Sim. Isso neurologicamente já é difícil, para o próprio cérebro criar uma nova rota já é difícil. Mas é possível, né, Ju? Mas é possível. É possível. Eu acho que quando a gente se apega ao que é possível, a gente muda a nossa realidade. Porque quantas pessoas, né? Eu acredito muito nisso. A gente não passa por transformação à toa, né? A gente passa por transformação. A nossa história, ela vem para nos levantar. Eu li isso no devocional de hoje. Aquilo que e é muito de encontro com o que eu falo aqui no livro. É honrar a sua história. Deus permite que você passe por alguns desafios para te promover. Não é para te destruir. E eu acredito muito nisso, estava no devocional de hoje, né? Às vezes a gente fica apegado ao problema e começa a cavar os olhos humanos, como você disse, aquele desafio se torna cada vez maior. Mas ok, não é para isso que tu tá aqui. E quando eu conheço mais, quanto mais eu conheço da palavra, mais eu me fortaleço. Porque aí eu vou me apropriando dela, profetizando ela. Então, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade. A Bíblia fala que não há luta que eu não possa suportar. Deus não dá uma luta, Ele vai te dar um problema, Ele te permite passar por um problema, Ele não vai te dar, mas Ele te permite para testar, para ver qual é o teu coração, porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Então Ele quer ver como está o teu coração. Ele vai te permitir para te forjar, te fortalecer, te tornar uma pessoa mais forte, preparada, madura. Foi o que aconteceu com José. Eu amo contar a história de José. José era um menino mimado, porque o pai protegia, porque era o meu filho querido, porque eu dou tudo na tua mão, eu te dou a melhor roupa, você vai ser o herdeirinho meu, vai cuidar das ovelhinhas, tá bem? Olha, fica aqui. E Deus falou, não, eu tenho muito mais para você. Você tem um coração bom, você tem potencial, eu te escolhi e você vai reinar, você vai ser um homem mais poderoso, vai estar abaixo do que manda em tudo. Ou seja, o que manda em tudo está descansando, vai se aposentar e vai pôr você para mandar em tudo. Só que se você sair daí e for direto mandar, você é o filho mimado. Você vai destruir tudo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir lidar com a ingratidão, você não vai conseguir lidar com as mentiras, você não vai conseguir lidar com as falsidades, você não vai conseguir lidar com as traições. Então assim, eu vou te permitir passar por tudo que você vai passar e... Assim, dá até uma pena de José se a gente parar só na trajetória. Sim. Se a gente não ouvir o milagre dele, né? E aí, ele passa por tudo que ele passa. E ele é traído pelos irmãos, vendido, vai como escravo. E quando tá fazendo o melhor dele, servindo Potifar, faz o quê? A mulher dele vai lá, inventa uma mentira e ele vai preso. E na prisão ele se torna o melhor lá dentro e começa a organizar tudo. E ali Deus dá uma oportunidade para ele ir lá e interpretar o sonho daquelas duas pessoas. E aí ele fala assim, eu interpretei. Não esquece de mim. Quando acontecer o sonho, fala para Faraó de mim. O cara vai e demora 2 anos para lembrar dele. E ele continua lá na prisão. E aí você fala assim, nossa, coitadinho de José. Não, Deus estava forjando, ele passou por tudo isso para que ele se tornasse o homem mais poderoso, do lugar mais poderoso que existia. E ainda ser o supridor de toda a família dele.
Porque aí depois ele é honrado, ele se torna governador e a família dele está passando necessidade, ele fala, pode vir, que eu vou cuidar de vocês. Então, às vezes a gente está passando por situações e a gente só consegue enxergar o hoje, mas Deus não está enxergando o hoje. Deus é o técnico. Ele já sabe o que vai acontecer lá. Ele tá lá do lado de fora, a gente tá aqui, e ele tá aqui, ó, procurando ali naquele jogo americano, a bola, cadê? Um batendo no outro. Sabe? E ele tá vendo aqui. E Deus tá lá, vendo, fala ali, ó, sai lá. Vai, Juliana, vai, Julianas. Então a gente precisa entender o nosso processo. Sim. Que Deus ele não vai dar algo pra gente para nos destruir, para nos massacrar, para ver a gente prostrado, falando, olha, maldita a hora que eu tomei essa decisão, maldita a hora que eu decidi casar com essa pessoa, que burra que eu fui quando eu fui trabalhar nesse lugar. Sabe, essas coisas que a gente tá contando, alimentando. Mas a gente precisa olhar e falar assim, se eu estou passando por isso, Deus permitiu, eu não me conformo, eu não vou ficar no deserto. Era para o povo ficar 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos. Sim. Por quê? Eu não vou me conformar, eu estou aqui, mas eu vou lutar, batalhar, seguir para quê? Para entrar na terra prometida, para viver a honra do Senhor. Eu não posso aceitar, mas eu também não posso me desesperar, jogar a toalha, me revoltar, entendeu? Então tá na hora de nós mulheres olharmos com os olhos bons, começarmos a enxergar que Deus está cuidando da gente. Eu acredito muito nisso, Ju. A gente às vezes se conforma, às vezes a gente questiona, a gente duvida e a gente se desliga do principal que tu acabou de falar aqui. E eu falo muito sobre isso nas minhas mentorias. É o processo. Às vezes a gente fica mirando o que tá lá na frente e a gente nem sabe, né? Porque às vezes o que tá lá na frente e o que a gente deseja não é nem o que Deus quer pra ti. E por várias vezes, tá? Tem situações, por exemplo, que tu tá fazendo o tal do esforço burro, né? Que a gente conversou, inclusive. O tal do esforço que não é inteligente. E que não tá usando da melhor forma o teu potencial, o teu talento e aquilo que é a tua promessa. Não vai chegar. Então, o quanto a gente precisa estar conectada. E eu já passei por várias situações. Eu falo hoje aqui, né, como eu falei, de um momento em que eu precisei ajoelhar, porque eu não tinha mais força para aguentar. Era um esforço burro. Sabe quando você tá caminhando, se esforçando, batendo num lugar que não é o teu lugar? É isso que acontece às vezes com a maioria das mulheres, que tá aí sem resultado. Você tá querendo algo que talvez não seja teu, talvez não é o que Deus quer e prometeu pra ti. E aí como que eu faço, né? Eu preciso entender o processo, olhar para o aprendizado, saber qual é o preparo, né? O que eu tenho aqui? E entender que Deus tá sondando o teu coração, né? A Ju tá falando aqui, eu tenho, todo mundo tem desafio. Eu tenho os meus hoje atuais, que são diferentes de um ano atrás, mas eles existem. Até porque a gente se ilude quando pensa, né? Você vai crescendo, o teu negócio vai crescendo e os teus problemas vão diminuindo. Pelo contrário. Né? Quanto maior a luta, maior a vitória. A Bíblia fala assim, que a quem mais é dado, mais é requerido. Mais é cobrado. Então, nosso desafio não acaba, só aumenta. Não, pelo contrário. E é muito fácil a gente se perder, né, no meio dos desafios. Se perder, que eu digo, reclamar, questionar, culpar Deus e ficar nessa lamentação o tempo todo. Então, olha o quanto que realmente é importante, né, a gente não se perder. E Ju, só para concluir esse assunto sobre as nossas lutas, sabe que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Então, para toda luta que a gente passa, existe uma palavra, uma promessa para você profetizar. Então, quanto mais você conhece, aí eu deixo o desafio aqui para as mulheres, conheçam mais a Bíblia. Porque para cada desafio, eu estou passando um problema muito sério com meu filho, uma dificuldade muito grande. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Aí quando você conhece a promessa, você vai olhar para a situação e falar assim, tá difícil. O choro pode durar uma noite. Eu até chorei, tá difícil. Porque eu sou humano, dói. Mas a alegria vem no outro dia, vem no amanhecer. Por quê? Porque eu não vou viver do que eu vejo, mas do que eu creio. O que eu creio? Na palavra de Deus.
Eu creio que está falando que a minha família vai ser salva. Senhor, o Senhor sabe. Me dá um caminho, me dá uma estratégia, me coloca alguém no caminho. Se eu não estou conseguindo transformar a vida do meu filho, coloca alguém no caminho dele. E aí eu vou começar a acreditar e me mover acreditando na promessa. Então, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema financeiro. Isaías 1,19, se você quiser, você ouvir a palavra de Deus, você vai comer o melhor da terra. Então, Senhor, o Senhor prometeu que eu vou ter o melhor da terra. Então, me dá um caminho, me dá uma estratégia, porque eu preciso viver a tua promessa. Tem promessa para todo mundo. Perfeito. Tem promessa para todas as situações. Mais de 8 mil promessas é promessa. Tá bom, né? Não vai ficar aí dizendo que Deus não tá olhando para ti, porque Ele tá. E Ele sabe. Ele sabe quando tu tá cumprindo a tua promessa, quando tu tá lá na muleta dando desculpa, te fazendo de vítima, justificando os teus insucessos, o teu fracasso. E eu falo isso e eu vou falar aqui, ninguém tá aqui para passar despercebido, ninguém tá aqui para não cumprir o que Deus prometeu. A gente não tá aqui a passeio nessa vida, a gente tá aqui porque a gente tem um propósito. Exatamente. Não é esse propósito do início que a Ju falou, né? Ai, o meu propósito, isso e aquilo. Não, é se conectar contigo, com o teu talento, com as tuas competências e capacidades, porque eu tenho certeza, ninguém faz o que tu faz melhor do que você. A gente é único. A gente só precisa conectar com isso e colocar isso para a vida. E a favor de outras pessoas. Eu acho que a prosperidade, ela vem no transbordar. E olha só que louco. A minha carta de hoje é doação. É doação. Uau. E aqui diz, cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é doação isso aqui. O que está acontecendo aqui nessa mesa, a Ju tá transbordando que ela sabe o conhecimento para quem está em casa e eu tô aqui como uma ferramenta, uma porta que está se abrindo para isso. E é muito louco, porque quando eu falo para vocês que há um tempo atrás eu me ajoelhei, que há um tempo atrás eu recebi, por exemplo, feedbacks de podcast, eu tô com o Caco, com a Ana aqui, que é o pessoal da Mood, a gente vai fazer quase 2 anos já de podcast, né, Caco? Ele tá dando joinha. Eu fui a primeira pessoa que começou o podcast com eles. Uau. E não pensem que eu já não pensei em desistir. Não pensem. Hoje eu tô em uma mudança dentro do podcast, outras, né? Estruturando, enfim, trabalhando com outras pontas aí para que o podcast ele continue. Porque quando lá atrás eu questionei, duvidei e pensei, será que tá valendo a pena fazer podcast? Eu já pensei sobre isso. E aí foi quando eu recebi um texto gigantesco de uma mentorada minha, a Adri, e ela falou, Ju, eu caí nos teus podcasts, eu maratonei e tá sendo muito mais incrível do que os livros que eu já li. Foi isso. E aí na hora que ela mandou, e foi numa hora de dúvida, Ju, real, assim, Deus usa pessoas o tempo todo pra gente, né? A gente às vezes fica buscando uma resposta e a resposta... tá aqui, tá nessa mesa aqui agora, pra quem tá nos ouvindo. Eu tenho certeza que teve gente que aqui já teve resposta. Não tenho dúvida disso, porque tem esse propósito aqui. E aí, nesse momento, ela mandou a mensagem. Aí eu assim, olha o propósito disso. Quantas histórias eu ainda posso trazer? E depois disso, vieram tantas outras mulheres incríveis pra minha mesa, pra falar, pra transbordar, pra doar. E a gente tá aqui hoje fazendo isso. É incrível, né? Demais. É muito louco. Demais. É incrível o que Deus faz na nossa vida quando a gente está disposta a aceitar. Ju, o nosso papo tá... eu poderia ficar assim mais 1 hora, mais 2 horas falando contigo, porque eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para falar. E não vão faltar oportunidades, né? Já fica um convite aí para uma próxima oportunidade a gente voltar. Com certeza. Quero dizer que foi muito especial a tua vinda aqui. Eu já sabia que ia ser. Eu tenho certeza, como eu disse, que a tua palavra, o que tu tá transbordando aqui para essas mulheres, tocou, vai tocar e vai transformar a vida de alguém aqui. Amém. Tem alguém aqui que hoje se beneficia com a nossa conversa. E se tu é essa pessoa, vem no nosso direct, na nossa mensagem, na nossa caixa de mensagens e fala.
Vai lá, acompanha a Ju, até a Ju vai deixar o arroba dela aqui. Se tu quiser falar, fica à vontade. Juliana Cabral.zm, Zitqueves Moutinho. Juliana Cabral, tu me acha lá. Juliana Cabral, vai lá, Ju, né? Acompanha ela, porque ela vai estar agora nessa jornada, né? Pra falar sobre espiritualidade, sobre fé, sobre se conectar, principalmente para mulheres que empreendem, porque a nossa luta é gigante e a gente precisa estar firme neste processo para cumprir a nossa promessa, porque é muito fácil se perder. E se tu teve um insight, se tu teve, né, alguma virada de chave, também eu tô lá no Instagram, né, Juliana_Nunes. Acompanha e vai lá também, fala. Acompanha o podcast, que agora tem uma página oficial. Agora é podcast Papo de Sucesso. Vão rolar os cortes lá, vão rolar conteúdos para vocês. E Ju, gratidão. Ai, obrigada, foi uma alegria. Demais. Especial. Que bom estar com você. E só assim, aquela última mensagem, né? Para quem tá pensando em desistir, desanimada, antes de a gente encerrar de vez, qual é a mensagem que tu quer deixar para essa mulher? Olha, joelho no chão, traz respostas de onde não tem. A gente faz o possível, Deus faz o impossível. Então, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se ele tem uma promessa, ele é fiel para cumprir. Talvez você tá deixando de olhar para onde tem que olhar. Então, busque ao Senhor. Antes de qualquer coisa, fale, Senhor, esse dia é teu. Não é o dia da empresária, não é o dia da mãe, não é o dia da... Não é. Esse dia é teu, na minha vida. Que o Senhor conduza conforme a tua vontade, para que eu viva de acordo com a tua vontade. E pode ter certeza, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então o dia vai ser maravilhoso, porque é Ele quem vai conduzir. Perfeito, Ju. Amém. Que assim seja. Gratidão pelo teu tempo. E a gente encerra aqui mais um Papo de Sucesso. E eu te espero no próximo episódio.